Graça e paz, igreja. A sensação é como se fosse a primeira vez e todas as vezes, eu peço até desculpa de ser repetitivo, todas as vezes que eu venho a Magé, pregando ou não, a emoção é muito grande e aquela nostalgia da gente relembrar coisas que nós vivemos aqui. Mas é uma sensação muito boa, porque a gente lembra, né, de momentos importantes que nós vivemos aqui. E já que o pastor Edilson falou, né, sobre namoro, eu vou falar hoje sobre identidade cristã. E falando de identidade cristã, eu tive a minha primeira crise de identidade. Foi quando eu me apaixonei por ela. E aí, quando eu fui tentar dar o primeiro beijo, ela, só depois que falar com o pastor Edilson. Depois que eu fui tentar segurar nas mãos dela, ela, só depois que falar com o pastor Edilson. Aí quando eu fui, só depois eu falei, aí se eu fosse usar a linguagem de hoje, eu ia dizer, esse pastor não me representa. Ele não me representa. E aí eu tive a minha segunda crise de identidade. Foi quando nós ficamos sabendo que o pastor Edilson ia vir para Magé. Irmãos, eu perdi o chão. Vocês tiraram o pastor Edilson da gente. É porque Deus já tinha um propósito com essa igreja, né? Mas eu tive uma crise muito grande porque eu precisava saber de fato quem eu era. Aquele foi o momento de eu entender que eu precisava estar muito bem resolvido, porque a sensação que eu tinha é que eu iria caminhar sozinho. E aí o Espírito Santo começou a ter que me ensinar que o pastor Edilson não era o meu Deus, né? E que eu tinha que começar a caminhar sozinho e finalmente amadurecer. E a partir dali eu pude viver um novo processo na minha vida. É claro que eu ainda não muito bem resolvido, eu vim morar em Magé, né? No meio do caminho eu falei assim, eu tenho que ir para lá. Porque a gente vinha assistir os cultos, a igreja lá na João Valério inundava e a gente vinha tirar a água da igreja, né, limpar os bancos, porque tinha muita poeira. E aí eu falei assim, não, eu tenho que morar aqui, porque eu tenho que ver de perto, porque ficava sem graça. Você, depois de ter limpado a igreja, varrido a igreja, tem que ir embora. Eu tenho que morar aqui. E aí Júlio rapidamente arrumou um caminhão e viemos embora, com a graça de Deus. E o Senhor também fez a gente viver muitas experiências. E quando eu vejo algumas pessoas aqui, eu lembro de tempos bem difíceis, mas tempos de muita abundância da presença de Deus. E eu posso dizer sem errar, em Magé eu me tornei pastor. Ainda não ordenado, mas em Magé o meu caráter cristão foi forjado. E eu tive que amadurecer. Porque quando eu cheguei aqui, o pastor Edilson falou, você vai para a sala de discipulado. Eu falei, mas peraí, eu já fui discipulado lá na abolição, o senhor já apertou meu pescoço, minha língua arrastou no chão. Ele falou assim, esquece o passado, agora você vai viver o novo tempo. E aí, irmãos, eu tive que começar tudo de novo. Mas amém, estou aqui. Foi propósito de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos. E eu quero agradecer, viu, pastor Edilson, pela oportunidade, Alcione, pelo convite. Eu viria de qualquer jeito, pregando ou não, eu estaria aqui porque ficaria uma lacuna se nós não viéssemos desfrutar desse dia tão maravilhoso e poder ter o privilégio de estar encerrando o mês das comemorações de 25 anos da igreja de Magé. Romanos, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao 7. Você achou? Diga amém. Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Vai dizer assim, ó. Diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Este evangelho diz
respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serem santos, para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Feche os teus olhos. Pai, que privilégio estar na tua casa. Que privilégio estar na tua presença. Que privilégio poder oferecer culto a ti, Senhor, nessa noite tão especial. Meu Deus, eu quero ser boca do Senhor para os meus irmãos. Eu quero ser uma bênção, eu quero ser usado, Senhor. Eu quero trazer o recado que o Senhor colocou em meu coração. Meu Deus, que vozes estranhas se calem e que a voz do teu Espírito Santo, meu Deus, venha ecoar em nossos corações. Meu Deus, e que nada e ninguém venha nos impedir de entender e absorver o recado para cada um de nós nessa noite. A ti, Senhor, toda a glória por tudo, e a igreja diga amém. Podeis sentar, irmãos. Amados, eu quero falar um pouco de Saulo. Saulo, ele era um rabino judeu, fazia parte dos grupos de fariseus, devoto da Torá de Moisés, um homem muito bem resolvido na sua vida pessoal, um homem teólogo, né, um homem muito bem sucedido. Mas Saulo, ele via em Jesus e todos os seus seguidores uma grande ameaça. Mas Saulo, ali no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E aí ele passa a usar o seu nome romano, que era Paulo. E aí a vida daquele homem é transformada depois daquele encontro poderoso, daquele encontro inesquecível. E a partir daquele encontro, Paulo entende o propósito que ele tinha com Deus. E falar nessa noite sobre identidade, é importante a gente, enquanto igreja, nesse tempo, 25 anos, alguns com mais tempo, e é importante a gente rever a nossa identidade enquanto cristãos. É muito importante a gente rever a nossa caminhada cristã. Eu ando bastante preocupado com a minha identidade, com os propósitos de Deus na minha vida, para o que eu vim nessa terra, o que Deus tem para mim. E aí Paulo, então, quando ele é um homem muito bem resolvido, a partir desse encontro, disse que ele era um homem bem resolvido com as suas questões pessoais. Mas Paulo, ele se torna um homem muito bem resolvido a partir de então da sua conversão com as questões espirituais. E ele tinha a sua identidade muito bem definida. E ele tinha certeza, ele não duvida do seu chamado. E aí, a gente vai observar na história que ele entende a missão, que ele sabia o que ele precisa fazer, para onde ele iria e qual rumo a sua vida daria e ao seu ministério.
A convicção de Paulo era que ele precisava servir a Jesus com sabedoria, com obediência, e que pregar a palavra de Deus era algo que estava muito bem resolvido na sua vida. Ele tinha objetivos. E é importante que, para definirmos a nossa identidade cristã, nós precisamos saber quem somos. Eu tenho uma vaga lembrança, e que eu já falei isso aqui no passado, mas eu preciso repetir, e talvez alguém precise ouvir isso, de nós termos muito bem definidos quem nós somos. Ter muito bem, ou termos definido de onde nós viemos, de onde o Senhor nos tirou. Essa lembrança é necessário para que a gente possa não perder a consciência da onde o Senhor nos tirou. O nosso passado, ele não serve como prisão. O nosso passado, ele serve como testemunho, como combustível para entendermos o nosso futuro. Porque nós cristãos temos uma tendência, ou o ser humano de uma forma geral, a ficarmos presos no presente e nos apropriamos desse presente. E esquecemos de lembrar de onde Deus nos tirou. E esquecemos de planejar o futuro. E sabe qual é a melhor forma de planejarmos o nosso futuro? É entendermos que nosso tempo aqui é passageiro. E que o melhor planejamento é que nós um dia vamos morar no céu. E eu tenho uma impressão que a igreja e que nós podemos correr o risco de pregarmos o evangelho como se nós fôssemos viver aqui para sempre. E a igreja não pode correr esse risco, porque nós precisamos pensar no futuro. Eu não posso me apropriar do presente, querendo conquistar coisas, querendo dominar o mundo apenas e esquecendo que eu preciso pensar no futuro muito promissor. Mas não é um futuro que eu vou conquistar bens materiais. E é importante sim, igreja, nós fazemos planejamentos da nossa vida. Planejamentos do casamento, planejamento dos estudos. Planejamento é importante. Mas muito cuidado para que a gente não esqueça que nós temos um futuro. E que a igreja parou de pensar nesse futuro, que é para onde nós iremos. E aí, voltando aqui para Paulo, ele não estava preocupado em pregar prosperidade. Ele não estava preocupado, é importante pregar a cura, mas ele estava preocupado em pregar a salvação. Mas a igreja hoje, ela anda perdida, e quando eu falo igreja, é de uma forma geral, e a gente precisa estar atento a isso. Era ano de 57, Paulo no finalzinho, ali da sua terceira viagem missionária. E aí, Paulo estava com grande propósito de pregar aos gentios. Era um propósito que estava muito convicto no coração. Paulo não estava preocupado em apenas ter uma igreja e estar rodeado de pessoas, pensando apenas em coisas terrenas. Paulo tinha uma preocupação de pregar o evangelho de Jesus Cristo e uma preocupação de levar salvação para o povo. A igreja de Roma estava passando por um conflito, a igreja estava dividida, e a grande intenção de Paulo era trazer unidade, era trazer amadurecimento e viver o propósito de Deus. Aliás, Paulo sempre fazendo jus ao apostolado, que é ser enviado. Mas sabe, irmãos, uma coisa que a gente precisa também se preocupar é não ficarmos com o nosso umbigo na igreja local. Que nós precisamos atentar para uma grande evangelização que a igreja precisa fazer.
Admiro eu a igreja de Magé. É uma igreja que a gente sabe que tu tem que estudar a Bíblia, senão tu vai passar vergonha. Eu venho aqui, meu irmão, no sapatinho. Tem que estudar, porque nós sabemos que a igreja de Magé é uma igreja preocupada com o estudo da palavra. Só que nós não podemos aprender e ficar para nós. Nós precisamos ter o entendimento de Paulo. E aí a gente vai observar no texto que ele vem nos mostrar. O texto já começa dizendo Paulo, servo de Cristo. Algumas versões vai dizer Paulo, escravo de Cristo. Aqui a identidade de Paulo estava muito bem resolvida. Paulo, servo de Cristo. Ele vem mostrar para nós, olha, eu vim para servir. Eu vim para ser escravo de Deus. E eu vim para servir a você. E aí Paulo, ele tem esse entendimento. Porque segundo o entendimento grego, servir ou servo, serviço, é algo muito voluntário. Mas para o costume hebraico, servo é alguém comprometido. E se nós criarmos esse entendimento, que eu preciso ser não apenas comprometido com a igreja local, mas eu preciso ser comprometido com Deus. E aí, por consequência, eu vou me comprometer com a igreja local. E sabe qual é o outro entendimento? Uma vez que eu me comprometo com Deus e com a igreja local, eu preciso me comprometer com outro. Porque evangelho de Cristo genuíno é quando eu me preocupo com o outro, porque o evangelho ele não é individualista. O evangelho ele não é individual. Então, quando eu assumo um compromisso com Deus, eu assumo um compromisso com o outro. E aí, por isso que Paulo tem isso muito bem definido na sua vida. E é por isso que ele se coloca como servo de Deus. O texto não está falando o apóstolo Paulo, o bispo Paulo, era Paulo, servo de Deus. E nós entramos em conflitos quando nós precisamos servir a Deus. Entramos em conflito quando nós viemos de uma vida secular, onde éramos advogados e médicos. E aí quando chega na igreja, nós precisamos estar abertos para o serviço. Imagina então, entra um juiz aqui, um advogado, que está acostumado a usar terno. Imagine o Derek ter que limpar o banheiro. Imagine ter que limpar os bancos da igreja. É só quem tem a sua identidade cristã muito bem resolvida. E aí a igreja precisa trazer essa maturidade, porque senão a gente entra num conflito muito grande, porque a gente sempre vai achar que estamos servindo a homens. Não, eu não vou fazer, não, quem tem que fazer isso é o pastor. Não, mas quem tem que fazer isso aí é o diácono. A gente sempre empurra uma responsabilidade para o outro, aquilo que é para eu fazer. A disposição de Deus para o serviço. Paulo, ele tinha isso muito bem resolvido e muito bem definido. E sabe qual é o segredo? Não vou usar o termo sucesso, mas a grandiosidade do ministério de Paulo é que ele, após a conversão, ele entende e deixa isso muito bem definido e resolvido. Não há brecha para conflitos. Não há brecha para dúvidas. De onde eu vim? Quem eu sou? Para onde eu vou? A maturidade cristã precisa nos ensinar isso. E eu sigo o texto. Identidade, definição. E aí a gente vai aprendendo que eu preciso olhar para as pessoas ao meu redor, eu preciso olhar para a igreja e entender que eu tenho um papel muito importante. Há quem diga que eu não devo nada a ninguém e que eu não tenho que dar satisfação a ninguém. É um ledo engano. Eu sou a imagem e semelhança de Cristo.
e eu tenho sim uma satisfação à sociedade. E a sociedade precisa olhar para mim e me ver como um servo. Me lembro que na minha conversão, algo fez eu mudar a minha atitude. Foi quando uma vizinha passou por mim, e aquela mulher, ela exalava o perfume de Cristo. A irmã tinha um caráter libado. A irmã era crente, e ela, sem abrir a boca, apenas com seu testemunho de vida, eu disse: eu quero ser crente igual a ela. Porque eu via que ela tinha o coração inclinado para o serviço, e ela dava testemunho de vida. Hoje nós temos dificuldade de entender isso, porque às vezes, quando nós estamos com aquele vizinho perturbado, a gente vira para ele e fala assim: eu vou dar, como é que é, um boi para não entrar, que eu nunca gravo esse, graças a Deus eu estou liberto. É um boi? Um boi, ela sabe. É porque toda vez eu erro isso, irmão. E sabe que às vezes a gente não quer aturar aquele vizinho, e muitas vezes nós arregaçamos as mangas para querer partir para dentro. E mal sabemos nós que nós precisamos dar o testemunho de vida. Mas sabe, irmãos, a vida de Paulo não foi fácil não. Porque Paulo, ele foi acusado de pregar uma mensagem muito revolucionária, porém era uma mensagem fora dos padrões judaicos. Ou você pensa que a vida de Paulo foi fácil, e pregar o evangelho para Paulo não foi fácil, mas ele tinha a convicção de que Jesus havia deixado um grande legado. Que legado é esse? Que nós faríamos obras maiores e melhores. Mas essas obras maiores e melhores não é nada que o cargo vai trazer de grande evidência para mim, não. É serviço. Obras maiores e melhores é quando eu me proponho a servir o outro. Mas como eu vou servir o outro? Esse outro que muitas vezes ele me faz mal. Esse outro que muitas vezes ele fala mal de mim, esse outro que me persegue, ou esse amigo de trabalho, ou esse colega de trabalho que me persegue. E aí eu tenho que amar, porque faz parte. E aí eu quero que você vá lá em Gálatas, também no capítulo 1, é rapidinho aí, pertinho. Gálatas capítulo 1. E aí vem a revelação para Paulo, porque Paulo, ele estava muito disponível, muito sensível à voz do Espírito Santo, porque Paulo, ele sabia com propriedade o que era ser perseguido, que ele foi perseguidor. Então ele sabia muito bem o que era viver aquele processo de perseguição. Então Paulo, ele coloca o seu coração muito inclinado. E aí eu acho tão interessante que Paulo, numa prisão domiciliar, ele se deixa ser usado. Porque Paulo, no momento onde ele poderia murmurar, reclamar, ou ter uma crise de identidade, Paulo, ele estava ali sendo um instrumento nas mãos de Deus. Homem muito bem resolvido. E aí Gálatas capítulo 1, do 1 ao 17, diz assim: Paulo, apóstolo, agora sim, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que não estão comigo, as igrejas da Galácia, que a graça e a paz estejam com vocês,
da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Ele continua: eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, a esse seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar? Procuro agradar? Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, homem bem resolvido, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir lá no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Irmãos, identidade. Paulo, muito bem resolvido acerca das suas convicções, do seu chamado. E aí, irmãos, eu trago uma reflexão para nós. Se nós pensarmos como Paulo, nós evitaríamos tantos problemas na igreja. Se nós pensarmos como Paulo nesse contexto, ou em outros contextos, porque as cartas são riquíssimas, e ela vai falar em tantos contextos diferentes, em tantas situações diferentes, que elas vão servir como direcionamento para as nossas vidas, e como prática. Mas se nós entendermos e colocarmos essas palavras que nós estamos ouvindo, talvez pela 10ª, centésima vez, se nós colocarmos em prática, e se nós nos tornarmos pessoas muito bem resolvidas e esclarecidas, nós levaríamos o evangelho
desgaste, vontade de desistir, sim. Mas nós também precisamos amadurecer em Cristo e deixar as nossas convicções nos direcionar, assim como nós usamos a palavra como direcionamento para as nossas vidas. E aí eu aprendo com Paulo isso, porque Paulo, ele não era pregador Nutella não, irmãos, ele era pregador raiz. Se formos usar uma linguagem muito atual, Paulo era pregador raiz, não havia falácia, ele estava certo daquilo que ele queria. Eu vejo pessoas que aceitaram a Cristo, porque elas foram atraídas por uma igreja bonita, é muito bom, nos sentimos confortáveis, a cadeira ela te abraça, dá vontade de dormir, né? Dá vontade de dar um cochilinho de vez em quando. O ar-condicionado colabora, mas esse ambiente não é tudo. Alguns são atraídos por um bom louvor, uma boa banda, o coral ministrou, que lindo, vamos lá na igreja assistir o coral, é uma bênção. E aí alguns levam a sua vida assim, atraídos por algo, foram atraídos por alguma coisa. Só que quando chega à beira do caminho, a gente não tem força para prosseguir, porque algo dentro de nós ainda está muito mal resolvido, e nós precisamos de uma definição. Talvez hoje o Espírito Santo está aí te confrontando, porque você precisa de uma definição na sua vida. Nesse aniversário, nesse mês de aniversário, você precisa definir a sua vida. Porque existem alguns crentes que eles são ioiô, vai e volta. Não, hoje você precisa tomar uma atitude. Vou para lá, vou para cá, porque eu fui assim, irmãos. Não estava bem resolvido. E eu precisava dar uma definição para a minha vida. Hoje o Espírito Santo está soprando aí no seu ouvido uma definição da sua vida, uma definição do seu ministério. Definir, e para que você possa entender que nós temos uma missão nessa terra. Nós temos uma missão que ela é muito além, porque as igrejas pentecostais raiz, elas usam um termo seguinte: olha, eu preciso ir lá no culto, porque eu vou receber a minha vitória. Alguém aqui fala isso? Não, vamos lá no culto, porque hoje eu quero receber a minha vitória. A vitória nós já recebemos há tanto tempo. A vitória nós recebemos naquele dia que nós levantamos as mãos e definimos qual rumo daríamos para a nossa vida. Hoje estar aqui, nós estamos prestando culto a Deus, oferecendo a nossa melhor adoração para Deus, e buscando sim combustível ou combustíveis para os próximos dias. Deus define a nossa identidade à medida que nós aceitamos a Cristo. Aí fora algumas pessoas dizem assim: olha, eu posso ser o que eu quiser. Não é o que a gente aprende aí? Eu posso ser o que eu quiser, ou eu posso ir aonde eu quiser. O crente não. O crente, ele é aquilo que Deus ordenou. Porque à medida que eu aceito a Cristo, a minha vida mudou. Agora eu faço aquilo que Deus quer que eu faça. Eu vou aonde Deus quer que eu vá. Eu faço aquilo que Deus quer que eu faça. Definição. Antigamente não. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ele falou que eu era sambista. Aí me veio aqui uma vaga lembrança. Ai, Jesus, misericórdia. Ele foi falar, aguçou. Preciso definir isso na minha vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu.
E aí você vai. Agora, quando eu tenho a minha identidade resolvida, e quando está tudo muito bem definido dentro de mim, mesmo naquele dia em que o pastor Edilson vai ser usado por Deus para te confrontar. Que dia, hein, irmãos? Quando ele tem que dizer umas verdades, o olho dele arregala, e ele bota o dedo na nossa cara. Aí tu pensa, agora... Mesmo naquele dia que dá vontade de você sair do gabinete correndo e não voltar mais. Mas é naquele dia que você precisa definir se você vai ou se você fica. Se você prossegue ou você retrocede. Ou você vai viver a sua vida como um menino na fé, ao invés de se tornar um varão perfeito. Homens e mulheres com as suas convicções. E não deixar mais que as falácias, que o nada a ver, faça parte da nossa vida. Não podemos perder a nossa identidade, irmãos. Nós somos conhecidos na rua como cristãos. E nós precisamos passar pelos nossos vizinhos e continuar exalando o perfume de Cristo. As nossas redes, elas precisam exalar o perfume de Cristo. Porque as nossas redes sociais têm tudo, menos Cristo. Tudo que é possível tem lá. Mas quando alguém vê, não há uma identidade, se você é crente ou não. Lá tem tudo, menos a mensagem da cruz. Quem eu sou? Qual é o meu propósito? Qual é a minha identidade? Se nós não tivermos o entendimento que Paulo está apresentando para nós hoje, e se nós não sairmos daqui com as nossas convicções, nós somos candidatos a abandonar a fé. Seremos os próximos. Mas eu não quero isso, porque hoje eu sou muito bem resolvido naquilo que eu quero. A igreja anda muito com o pé na terra. Os nossos pés estão fincados na terra. E nós precisamos caminhar rumo à terra prometida. Nós precisamos. A gente escuta as igrejas pentecostais raízes falando em marchar, a gente já pensa que já tem que já... nós precisamos marchar. Mas não começa a rodar aí não, irmão. Calma. Perdemos as nossas expectativas do céu. Nossos princípios, eles podem estar ou estarem se deteriorando. Nós estamos deixando os princípios bíblicos à beira do caminho. Quem sabe, precisamos de um reencontro com Cristo. Quem sabe precisamos rever os nossos conceitos e os princípios que a Bíblia nos deixou, e que Jesus é o nosso maior exemplo. Eu não quero, irmãos, ser um desviado dentro da igreja. Eu não quero. E aí, se nós não atentarmos para isso, a gente corre o risco de não chegar aos 26 anos ou aos 30 anos. Mas se nós entendermos que a igreja de Magé, ela é propósito de Deus, e que Deus chamou essa igreja uma igreja saudável, uma igreja não apenas que canta lindos louvores, não apenas uma igreja que tem um lindo coral, que tem um pastor bonito, a esposa dele é linda, mas uma igreja que precisa continuar pregando o evangelho genuíno. E que nós não podemos deixar as nossas convicções para trás. Você tem aí definido o que você quer? Você tem aí definido os seus próximos dias? As atitudes que você precisa tomar acerca de Deus? As atitudes que você precisa tomar acerca da igreja? O tratamento acerca das suas mágoas e das suas insatisfações acerca da igreja?
as suas insatisfações, porque você quer que as coisas aconteçam do teu jeito, e as coisas vão acontecer das coisas como Deus quer. É um confronto nesse último dia de aniversário, que nós precisamos aprender, e que ser confrontado faz parte do processo, ser confrontado faz parte da caminhada. Paulo foi confrontado, porque quando ele chega em Roma, será que ele é apóstolo? Será que ele é enviado de Deus? Será que verdadeiramente ele veio em nome de Jesus? Porque descredibilizar o seu chamado. Mas Paulo, ele honra o evangelho, e ele honra o propósito, ele honra o chamado, ele honra Cristo, ele honra o legado, porque o legado é: eu vou fazer obras maiores e melhores, eu vou fazer o que Cristo determinou. Num curto tempo, no caminho de Damasco, aquele encontro acontece. A vida de Paulo muda, e ele passa a viver conforme a vontade de Deus. Mas nós chegaremos sim, nós chegaremos aonde Deus quer, não aonde nós queremos. Jesus tinha a sua identidade muito bem resolvida. Ele foi ao Getsêmani, ele estava prestes a ser entregue à cruz do Calvário. E você quer ver uma prova? Jesus, quando ele olha para os discípulos no Getsêmani, e ele diz: nem aqui puderam vigiar comigo. Jesus, naquele momento tão difícil: Senhor, passa de mim esse cálice. Mas Senhor, se for possível, seja feita a tua vontade e não a minha. Estava tudo muito bem definido dentro dele. Ele sabia que existia um grande propósito. Vamos ficar de pé.